Olá a todos, que bom estar aqui de novo com vocês em mais um FIZ Inovação e Empreendedorismo. Queria muito agradecer ao Vitor Aceituno por ter aceitado aí o convite para estar aqui hoje, falando de sonhos, novidades, perspectivas de futuro, né, Vitor? Eu vou deixar depois o Vitor se apresentar um pouquinho antes da gente começar a falar da SAMI especificamente. Conheço o Vitor há muito tempo, sei que ele tem esse espírito aí empreendedor já dentro dele, né? De muitas fases na vida, né, Vitor? E aí, aproveitando o tema aqui do FIZ, né, que é empreendedorismo e inovação, queria que você contasse um pouquinho da tua história para a gente. O Vitor hoje que é presidente da SAMI, uma operadora que tem uma proposta diferente aí. Um pouquinho da tua história e por que você chegou aqui nesse momento agora. Obrigada, Vitor, por ter aceito o convite. Legal, perfeito. Obrigada, Marta. Obrigada, FIZ. Obrigada, time, pelo convite. Prazer estar aqui. Então, vou contar um pouquinho da minha história primeiro, né? Eu sou médico de formação, me formei na Escola Paulista de Medicina. Depois eu fiz um MBA de Finanças na GV. Fui um ano tenente militar da Força Aérea no ITA. No último ano da faculdade, trabalhei na Califórnia numa aceleradora de startups de tecnologia chamada Rock Health. Durante os últimos entre 2014 e 2018, eu fui CEO da Live, que era uma organizadora de grandes eventos na área de saúde, foi vendida para o Grupo Informa, que é o maior grupo do mundo de eventos corporativos. E desde 2018, junho de 2018, a gente começou a SAMI e eu estou como presidente período integral desde o final do ano passado. E recentemente, como você falou, no mês de outubro, agora a gente foi aprovado pela ANS como operadora de plano de saúde, medicina de grupo, e estamos aí com uma proposta nova para o setor. Essa é a versão resumida. Vou entrar um pouquinho mais nos porquês, né, e por que um operador, e que isso tem a ver com a minha carreira, né. Conhecendo vários operadores de plano de saúde no Brasil, né, através de visitas e palestras, eventos, organizando eventos, eu comecei a perceber a diferença que existe hoje entre o setor de planos de saúde e todos os outros setores da economia que já estão um pouco mais avançados em tecnologia. Eu costumo dizer, se você abre o Netflix e eu abro o Netflix, ele aparece diferente para mim e para você, baseado nos últimos filmes que a gente assistiu, no que está quente na nossa região e outras coisas, né? Hoje em dia a gente liga no operador e eles mal sabem quem a gente é. Uma das coisas que fez a gente começar a SAMI foi almoçando com o vice-presidente de uma operadora, que eu perguntei para eles, poxa, o que vocês fazem para diabético, hipertenso, etc. E a resposta foi, olha, a gente não faz muita coisa porque a gente não tem os dados de quem é hipertenso, diabético, etc. Né? Eu, como assim não tem os dados? É porque os médicos não têm prontuário eletrônico, aqui o CREMED no Rio de Janeiro tem uma coisa de proibir o CID, né, para a gente receber e tal, os dados não estão muito bem organizados, tá, então você não sabe quem é diabético e hipertenso, não, tá bom. E se você soubesse, né, olha, aí tem o desafio de ter o dado, né, porque e-mail, telefone, essas coisas, o RH nem sempre mantém a base atualizada, aí fica tendo tratado que fica na corretora, os bancos de dados aqui na operadora não são muito organizados e tal. Então, você não tem e-mail e telefone dos clientes. Não, tá. Então, você não tem clientes, você tem conhecidos que pagam uma mensalidade, porque você não sabe e-mail, telefone, as doenças que eles têm. Assim, difícil, né, chamar de cliente. Quando você olha no mercado de tecnologia, né, em que se eu entro na Amazon, ele sabe todas as coisas que eu vi, onde eu cliquei, e tudo, assim, com ou sem a minha permissão, o nível de conhecimento, né, sobre mim, ele é enorme, às vezes maior do que nós mesmos conhecemos sobre a gente. Então, acho que existe um abismo super compreensível, super contextualizado, a maneira como o setor se desenvolveu no Brasil, a maneira como não é muito diferente do que muitos grandes bancos ainda operam no Brasil, super compreensível do ponto de vista de dados sensíveis em saúde, dos conflitos do que é jurisdição, vamos dizer,
da agência, do CFM, dos conselhos regionais, do Ministério, como diz, né, o Gonçalo Vecina, né, nós somos uma democracia faz 30 anos, né, então é esperado que muita coisa ainda esteja se construindo, mas não deixa de impactar o cliente, né, não deixa de impactar o reajuste de 20% na ponta por descontrole, né, de sinistro, não deixa de impactar o modelo assistencial que vem prevenindo as pessoas de terem acesso privado à saúde no Brasil. Se considerar nos últimos 10 anos, os mesmos 47 milhões de pessoas têm plano de saúde, a gente passou de 190 para 210, e 20 milhões de pessoas nasceram sem plano de saúde, e com 20% ao ano, não parece que elas, de reajuste, não parece que elas vão ter plano de saúde. As empresas que entre 2013 e 2018 tiveram reajuste de 158% na média, ou seja, um pão de açúcar com 3% de margem, né, teve reajuste de 300%, não dá para... Não tem como operar dessa forma. Então, eu brinco que se a SAMI não existisse, existiria outra, porque não tem como, né, no ano de 2020, não existir uma solução de assistência à saúde que a gente tem um mínimo de esperança que nos próximos anos vá dar acesso. Nós já temos um dado interessante das primeiras vendas que potencialmente a gente está aumentando a pizza, mas ainda a significância estatística é pequena para a gente afirmar isso com certeza. Mas a gente está trazendo uma proposta diferente para o setor, né? E que a gente ainda vai testar para descobrir o quanto ela é melhor, né? Mas ela é diferente e a gente está apostando bastante nessas diferenças para dar uma alternativa, uma outra via para os clientes que querem ter assistência privada à saúde e não estão conseguindo com os operadores tradicionais. Então, e a minha formação como médico, vindo de uma escola de pesquisa, né, que é a Unifesp, tem um artigo do New England que diz que 50% do que a gente faz na medicina está errado ou desatualizado. O problema é saber qual é a metade. Sim, me incomoda muito a ausência de evidência ou saber que um setor de 200 bilhões de reais está sendo navegado, né, ou dirigido sem evidência, sem dados, sem como. Então, a gente está aqui, né, construindo uma operação data-driven, e que nasce conectada, e que nasce com modelos de value-based, que nasce com telemedicina. Então, dada a minha experiência como médico, como empreendedor, pessoalmente me dá muita satisfação estar coliderando aqui com o nosso time. É uma iniciativa que talvez seja uma alternativa e uma melhoria para um setor que a gente diz que é um trem fantasma. Né? Acho que é isso, né? Anotei um monte de coisa aqui para a gente conversar. Não sei nem por onde a gente começa, mas assim, o que eu fiquei pensando conforme você foi falando? Acho que tem duas diferentes perspectivas aí que eu queria conversar com você. Um que é o discurso da realidade, né, do quanto a regulação atrapalha ou ajuda, das prerrogativas que você precisa ter para ter um plano desse jeito, e o outro é um pouquinho mais falando das necessidades aí de tecnologia, de inovação. Acho que são dois caminhos, então vamos tentar dividir aí nesses dois blocos, tá? E aí eu vou começar te perguntando exatamente isso. Hoje, quando a gente pergunta, né, para o setor as suas necessidades, o que eles precisariam fazer para fazer diferente, né? O que atrapalha, o que ajuda, não tem jeito. O primeiro assunto que aparece, eu não sei se é porque sou eu que estou perguntando, mas a primeira resposta que aparece é regulação, né? O quanto a regulação também, uma coisa que foi feita lá em 1998, cabe ou não cabe para o que a gente está vivendo em 2020. Então, é muito fácil da gente entender que o mundo mudou muito e que talvez tenham pedaços aí dessa regulação que precisassem se adaptar ou não, né? Falando especificamente disso, o quanto você acha, você não precisa se ater na área da saúde, não, mas a gente podia debater um pouco regulação e inovação, né? Como é que você acha que a regulação pode, já que a regulação parte do pressuposto, né, de que ela tenta moldar aí um setor, um determinado setor, como é que ela
faz para estar à frente, não sempre atrás do setor que ela molda? Porque isso hoje é um problema, não estou pegando só a saúde, né? Se a gente pegar qualquer setor econômico hoje, dificilmente a regulação está à frente do setor, apontando os caminhos para o setor. Na maior parte das vezes ela está a reboque, né? Sofrendo as consequências da mudança do setor e tentando correr atrás. O que você sentiu disso e o que você já viu fora do Brasil e como que você pensou isso na hora que você estava organizando aí a proposta da empresa? Perfeito. É difícil, difícil imaginar que a regulação em algum momento pode estar à frente do setor. Eu acho que talvez a pergunta tenha que ser o quão menos distante ela vai estar da realidade. Eu lembro de uma vez que me pediram para ir para Brasília dar uma palestra para um grupo de pessoas, e eu fui muito curioso, né, porque me pediram para falar sobre telemedicina, e eu fui muito curioso para saber a opinião deles sobre telemedicina e sobre outras coisas, né. E depois de uma meia hora, uma hora de apresentação que eu estava fazendo, eu perguntei, o que vocês acham, né? E a resposta foi, olha, a gente não sabe o que a gente acha porque metade do que você apresentou a gente nem sabia que estava acontecendo. Então, de fato, existe, né, uma distância entre a realidade do mercado, o que está acontecendo por um Brasil de 5.500 municípios e o que as pessoas nos vários poderes, né, estão sabendo sequer para poder legislar ou para poder pensar. Ao mesmo tempo, eu não acho que 5 pessoas numa sala, por mais inteligentes e capacitadas que elas sejam, vão criar ou imaginar o futuro competindo com milhares de empreendedores nas ruas do Brasil, imaginando, desenhando o futuro e resolvendo problemas reais das pessoas. Então, eu acho que sempre o mercado e a verdade e a realidade vão estar à frente dos reguladores. Eu acho que os reguladores têm um papel acho que 2 papéis. Primeiro, tentar não estar tão atrás e tentar entender o que a gente quer da regulação. A gente quer proteger o paciente, ponto. A gente quer estimular negócios saudáveis que aumentem acesso. A gente quer aumentar o nível de informação que se tem sobre o que está acontecendo para poder legislar e entender. Eu percebo que muitas vezes os reguladores, sejam eles aonde for, eles não têm a missão clara. Então, parece um problema e sobre qual ângulo eu vou resolver aquele problema? É um ângulo de vigiar? É um ângulo de estimular? É um ângulo de permitir o máximo possível, fazer as proteções mínimas necessárias? É um ângulo de proteger ao máximo, mesmo que isso não estimule a inovação e dificulte a vida dos empreendedores? E aí, sendo bem prático, eu lembro de 2 interações, né, sobre esse tema, uma delas com um ex-diretor da agência, que ele comentou sobre quimioterapia oral, né, e falou, olha, a gente legislou sobre o tema, mas às vezes a gente nem sabia o impacto que isso ia ter. E algumas empresas que cresceram muito, né, distribuindo quimioterápicos orais depois, eu lembro desse diretor falar e falar assim, poxa, eu queria levar essa empresa lá na agência para reforçar para eles e para a gente, né, no caso, ele falou assim, olha o impacto que teve nessa empresa uma legislação que a gente fez. Criou uma empresa, criou simplesmente, né, uma orientação regulatória para uma direção, criou um mercado, gerou empregos ou mudou a dinâmica de um setor, a maneira... Então, nem sempre, né, às vezes, para quem tem menos experiência no setor privado, pode ter a clareza desse impacto, né? Do outro lado, falando sobre estímulo ao setor privado no Brasil, o que eu escutei de um ex-diretor-presidente da agência foi falar assim, a agência não sabe se ela tem que estimular mais vidas no Brasil, né, no setor privado. Não está claro isso. Isso talvez seria uma diretriz do Consul, que teria que dizer, olha, nossa missão é estimular, aí a agência execute o como. Porque na própria legislação não está claro se a agência pode definir missões próprias. Assim, nossa missão é que 150 milhões de pessoas no Brasil tenham assistência privada à saúde no Brasil. E por isso vamos executar os mecanismos regulatórios necessários. Não tem essa missão definida. E aí, como o próprio, né, Consul ficou inexistente, né, ou dormente durante muito tempo, fica falta, né, o job to be done, né, como diriam os empreendedores, né? Então, eu acho que
vácuos de liderança, sejam eles em quaisquer níveis, né, ou vácuo de definição, eu acho que é um grande problema da saúde no Brasil, dos governos, das eleições. Acho que vácuo de liderança é um tema enorme, né, da sociedade, mas que eu acho que a gente aqui está tentando preencher um pouco de ser uma operadora propositiva, que quer dar acesso. Então, nós temos uma missão definida, que quer entender que saúde é mais do que uma carteirinha que te dá boas-vindas a médicos e hospitais. Saúde é muito mais que isso. Quando você olha uma Kaiser Permanente construindo casas na Califórnia, porque ela entende que housing, né, tem um impacto na saúde, porque no caso deles atende Medicare, e estar desabrigado é um fator importante de determinantes sociais da saúde, ela tem uma missão clara, né? Poxa, eu preciso cuidar dessas pessoas no matter what. Então, se eu precisar construir casas, se eu precisar fazer faculdade de medicina, se eu precisar, eu vou aqui investir tanto que a primeira turma de medicina deles, ela não tem tuition, né? Ela é free, exatamente porque eles estão na missão de estar reinvestindo, óbvio, tem um desenho específico, mas tem uma missão clara, né? E os dois CEOs, né? Tanto o George Halvorson quanto o Tyson, eram CEOs muito levados pela missão da companhia, né? E o que a gente está tentando construir é um pouco aqui o que a gente chama de Virtual Kaiser, né? Tem uma missão clara aqui. Não sei se eu respondi bem a pergunta, já comecei devagar, talvez. Não, respondeu. Eu acho que tem 2 pontos aí da tua resposta que são importantes, né? Um é aonde eu quero chegar, e aí, trazendo isso para o Brasil hoje, talvez nem a parte privada suplementar saiba onde quer chegar, nem o público, né? Então, a gente está num caminho muito difícil atualmente, né? Porque você não tem uma visão clara nem do público, aonde se vai chegar hoje o SUS, se vai aumentar, se vai diminuir, qual vai ser o desenho, se vai ter interface público-privada, se não vai, e nem o privado, né? Então, a gente tem aí um desenho muito indefinido, o que, ao mesmo tempo, é um grande problema para o Brasil, eu não tenho a menor dúvida, mas também é uma oportunidade, né? E eu acho que é uma oportunidade para todos os lados, né, Vitor? Para surgirem coisas novas de diferentes lugares. Então, eu concordo com você quando você fala que quando você não tem uma missão, você não sabe para onde você atira. Isso é uma realidade, né? E aí, não vou falar exclusivamente das agências de saúde, mas todas as agências, elas tomam atitudes de ampliação de mercado e, ao mesmo tempo, na regulação seguinte, elas tomam uma atitude de restrição de mercado e vai e vem, e não tem uma sequência lógica. Então, isso é muito importante. E eu acho que tem uma outra figura aí também, que é um pouco a gente não ter uma história muito forte da própria regulação, né? Quando eu estive na agência, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos fora do Brasil sobre regulação, e aí você vê que tem todo um entorno daquilo preparado para que a regulação aconteça, né? Desde a formulação da lei mesmo, Congresso e Senado, até o que isso vai desaguar lá na agência reguladora, enfim. Aqui a gente ainda tem um pouco dessa dificuldade de entendimento, enfim, de aplicação. E aí eu queria voltar, assim, só para a gente terminar esse bloco, tem alguns pontos aí que você falou, que você passou por capacitação, você passou por organização de rede, você passou por prerrogativas do que a gente acredita ser um bom plano de saúde. E aí eu queria começar a próxima parte, a gente vai encerrar a parte 1 e começar a parte 2, falando exatamente disso. Para você chegar na conformação do plano aí que você acredita, né, no desenho da Sami, você teve que confrontar conceitos culturais do que seria um bom plano de saúde, que é aquele livrão maravilhoso, enorme, aquele black card poderoso que eu vou aonde eu quiser, a coisa do plano nacional, enfim, algumas prerrogativas culturais, né, do gerenciamento ou não gerenciamento, que para as pessoas seriam considerado um bom plano de saúde. E aí a gente começa a segunda parte aí da nossa conversa falando um pouquinho sobre isso. Te agradeço de novo por esse papo gostoso que começou e passou assim, ó, a gente nem percebeu, mas a gente continua na parte 2 e quem assistiu a parte 1, com certeza vai assistir aqui a parte 2 daqui a alguns dias com a gente. Obrigada, Vitor. Perfeito, vai ser um prazer. Obrigado, Marta.